Fala, torcida vascaína, está começando mais um vídeo hoje com as principais notícias e últimas notícias do nosso Vascão. E vamos para a primeira notícia do dia. Vamos lá com o SBT Sport Rio, com Pedrosa falando sobre o nosso Vascão. Ali do lado esquerdo, ele também pode ser zagueiro. Olha aí, Pedrosa! Thiago Mendes falou com a BTB, agradecer a BTB aí pelas imagens na chegada ao Rio de Janeiro. Cadê? Eu estou muito feliz de estar aqui, né? De poder estar no Vasco. Enquanto o Fernando Diniz é um baita de um treinador, sempre acompanhei ele. Sobre a minha preparação física, não estou 100%, mas em uma semana, 2 semanas, vou estar pronto para estar atuando com a camisa do Vasco. Fala desse jogador, Lucas Pedrosa, para esse vascaíno que quer saber desse jogador. Vamos lá, o Thiago Mendes é um jogador de 33 anos que estava no Catar, é um atleta que fez uma temporada muito boa pelo Lyon quando ele estava na França, é um jogador que realmente foi um destaque por lá. Sai aqui, se eu não me engano, ele é revelado pelo Goiás, joga no São Paulo, vai muito bem no São Paulo, só que ele, infelizmente, não é algo corriqueiro na carreira dele, mas ele tem uma lesão muito grave lá no Catar, e aí ele jogou muito poucos jogos nessas últimas temporadas. Então ele mesmo diz na coletiva também, nessa chegada aí ao Rio de Janeiro, que ele não está 100%, mas que em 2 semanas, 3 semanas ele vai estar 100% para ajudar o Fernando Diniz. A gente sabe como é que é o Fernando Diniz, ele é um cara que gosta de recuperar jogador, ele é um cara que gosta de apostar em jogador e ele não olha muito para essa questão da idade, mas eu vou falar novamente aqui. O Thiago Mendes é um jogador ruim? Lógico que não. Ele é bom jogador. Tecnicamente, então, bom jogador, se entrega em campo. Sempre foi bom jogador, tanto é que o Flamengo tentou, o Internacional tentou, São Paulo tentou, outros clubes tentaram. Verdade. Então, ele é um bom reforço. Só que a questão física me incomoda. Eu já falei aqui. Eu prefiro muito mais um volante que consegue jogar 40 jogos, que às vezes não tem essa grife toda, que é mais jovem, que tem potencial de rendimento, do que um cara com 33, com 2 anos e meio de contrato. Não é 1 ano e meio, o Vasco não conseguiu ter uma redução nesse tempo. 2 anos e meio de contrato, e assim, eu vi até muita gente falando sobre salário de 1 milhão, não é isso. Pelo que eu ouvi, é um salário de 600 mil, mais algumas metas que todo jogador tem contrato. Que é o que está hoje, né? Exatamente. Padrão, né? Acho que o salário é alto, mas é um salário ok para a carreira que ele tem. Só que eu tenho muita dificuldade de falar assim, vai dar certo ou não vai dar certo. A questão física me pega. Eu não gosto de jogador que já teve lesão grave, que já tem uma idade avançada, que vai ter que se readaptar ao futebol brasileiro para um Vasco que precisa e muito de saúde. Eu já falei aqui, Jair volta de lesão, jogador que eu gosto, mas está voltando de lesão. Paulinho, jogador que eu gosto, mas não voltou a ser o mesmo depois da lesão, nem perto disso. Hugo Moura, oscila demais. Matheus Carvalho, não dá para confiar. O único que realmente está desempenhando legal ali é o Tietê, principalmente com o Diniz. Então, assim, esse primeiro volante, o Vasco é uma posição carente. Tomara, eu torço muito, sou vascaíno. Tomara que o Thiago Mendes consiga assumir a posição. Ele é o primeiro volante, hein? Exato, ele vai jogar de primeiro volante, pode jogar de segundo, mas vai jogar de primeiro. Tomara que ele consiga jogar o futebol que a gente sabe. Mas essa contratação é uma contratação de risco e por um alto valor. Então... E quando a gente fala de intensidade, a gente fala de um Fernando Diniz, que é um cara que parece que treina mais. Os jogadores parecem que precisam ter mais fôlego, né? O tipo de jogo do Fernando, não só a forma com que a gente enxerga na hora do jogo, mas também o que a gente sabe dele nos treinamentos. Ele é um cara que exige muito fisicamente, o André. Exige, sim. O Thiago Mendes é um bom jogador, tem essa questão que o Pedrosa levantou, que é a parte física. O esquema do Diniz exige muito isso, né? Você tem que estar muito tempo com o controle de bola, atrás, tem que sair para agredir, mas eu acho que pode dar certo, que o Thiago Mendes tem muita qualidade no passe, que é o ponto principal de que para jogar com o Diniz você tem que ter bom passe, senão você não consegue jogar. Você pode ser, eu lembro muito do Iago, que fazia era muito bem no Fluminense, foi pro Bahia, ele era um jogador que arrastava muita bola, que não é o que o Diniz gosta, né? O Diniz gosta do cara que toca e sai, né? Como diz na gira, os 25 centavos, né? Então, o Thiago Mendes é um bom jogador, é um jogador de pegada e que tem um bom passe também. E o Fernando Diniz falou sobre o período de treinos do Vasco durante a Copa do Mundo de Clubes. Cadê? Acho que foram muito importantes pra gente, como a gente aproveitou também a primeira parada que teve antes do jogo do São Paulo. E os jogadores estão se empenhando ao máximo para poder melhorar em todos os sentidos. E acredito que a gente vai colher os frutos dessa parada. A gente soube aproveitar muito bem. O trabalho foi muito intenso, foi muito forte, com adesão 100% de todo mundo. Vai colher os frutos.
Será que a colheita eu que vou fazer, ou Lucas Pedrosa? Pode ser já no sábado, assim. A última apresentação do Diniz foi a melhor dele, contra o São Paulo, fora de casa, jogando muito. O Vasco engoliu o São Paulo naquele momento. Como que vai voltar agora? O David Ancelotti não vai ter tempo de treinar o Botafogo a ponto de fazer grande diferença. E o Botafogo perdeu 2 grandes jogadores, o Jair e o Igor Jesus. Então, assim, eu repito, assim, acho que o Botafogo tem um elenco melhor do que o Vasco, um time melhor do que o do Vasco, mas para esse jogo específico de sábado, pelo contexto, não tem favorito. Enquanto o Botafogo estava se desgastando e perdeu peças, o Vasco estava treinando e ganhou peças. O Leandrinho voltou para o time, o David está praticamente liberado, o Thiago Mendes não deve jogar, mas é um time que tem conseguido ter tempo maior de treinamento. Ficou 20 dias treinando e 10 de férias, também descansou a cabeça. Então vai ser um grande jogo no Mané Garrincha. Eu acho que o Vasco chega mais preparado. Eu não diria melhor, eu diria mais preparado pelo último mês do Botafogo. Muito bem, eu vou... E o Vasco também chega descansado, né? O Botafogo estava no Mundial de Clubes aí, né? E aí jogou, se eu não me engano, até foi às oitavas ou foi quartas, né? E o Vasco chega um time descansado, né? Porque ficou esse tempo todo treinando e descansando. Espero que o Vasco ganhe, né? Jogue bem e ganhe esses 3 pontos aí. Mas aí, galera, vamos agora para a próxima notícia do dia com o canal Gigante. Ele vai trazendo a próxima notícia, que é sobre o reforço. O Vasco tem um segundo reforço de jogador. E vamos ver a notícia, o que ele trouxe pra gente aí. Vamos lá, galera. O Vasco da Gama, ele quer mais jogadores para esse setor tão carente. E um dos nomes colocados à mesa pelo próprio diretor executivo Admar Lopes, eu sempre gosto de contextualizar, mesmo que seja, né, uma informação que eu já trouxe aqui em alguns outros momentos. Ponto 1. O Admar Lopes é um diretor executivo que tem muito conhecimento do mercado aqui da América do Sul, do mercado do futebol sul-americano. Durante as passagens por Porto como scout, por Mônaco como scout, por Lille como coordenador de scout e também por Boa Vista e por Bordeaux, ambos esses clubes, Admar Lopes, ele tinha como centro do seu trabalho o futebol da América do Sul. Ele gostava muito de contratar jogadores daqui, porque o Admar entende como é forte o futebol aqui do nosso continente, né? Então, diante disso, é um mercado que ele tem muito conhecimento e, além de ser o mercado da América do Sul, um mercado que Admar Lopes tem muito conhecimento, o mercado do futebol belga, de uma forma específica, é um mercado em que o futebol francês costuma contratar muitos jogadores, tá? É um mercado que a França, de uma forma geral, clubes da França, como o Bordeaux, como o Lyon, como o Lille, esses grandes clubes observam com carinho o mercado do futebol belga. Um dos grandes pontos, né, que faz com que o mercado do futebol francês contrate jogadores da Bélgica é a língua. A Bélgica fala o francês, tem o francês como idioma, então é um grande facilitador na comunicação para esses jogadores chegarem logo em seguida, após passar pela Bélgica, ao futebol francês, um futebol de nível mais elevado, né? É como se a Bélgica fosse uma porta de entrada para o próprio futebol da França. Então é o seguinte, diante disso tudo, o Admar Lopes, ele tem um nome tratado com muito carinho, que é o nome do Alan Minda, assim como também o nome do Andrés Gomes, mas eu vou falar nesse vídeo sobre o Alan Minda. Por quê? Porque o Alan Minda é um jogador equatoriano que cresceu na América do Sul, se destacou no Independente Del Valle, chegou logo em seguida, teve uma curta passagem pelo Independente Júnior, que é um clube também onde foi emprestado do Equador, mas foi no Independente Del Valle que ele de fato conseguiu ter grande destaque. Destaque esse que o fez chegar a uma seleção de base, chegar a uma Copa América, onde disputou no ano passado pelo Equador, sendo titular, conquistar títulos no Independente Del Valle sendo um grande nome e ser vendido para o Clube Bruges da Bélgica pelo valor de 2 milhões de dólares. Então o Admar Lopes, desde o primeiro momento, quando o Alan Minda estava se destacando aqui na América do Sul, já estava de olho. Quando o Alan Minda foi parar no Clube Bruges da Bélgica, aí que o Admar Lopes olhou com olhos ainda melhores para esse ponta jovem equatoriano, né? Porque foi como eu trouxe a vocês, o mercado do futebol belga é um mercado que abre portas, né? Uma porta de entrada, melhor dizendo, para o futebol francês, onde o Admar Lopes estava trabalhando recentemente no Bordeaux. Então, o Alan Minda é um nome que já está na mira, né, na alça de mira do Admar Lopes há algum tempinho.
E não à toa esse nome do Alan foi um nome colocado à mesa pelo Admar Lopes no Vasco, um nome que interessou a comissão técnica do Fernando Diniz, diretoria Cruz Maltina, comissão técnica, ambos entenderam que Alan Mina é exatamente o jogador que hoje o Vasco tem que contratar. A comissão técnica gostou desse nome que foi colocado à mesa, porque é um pedido especial do técnico Fernando Diniz, que busca jogador de velocidade, de drible e que atua pelos lados do campo. Exatamente Alan Minda, amigo torcedor vascaíno. Então, diante disso, qual é a situação? O Vasco da Gama, ele foi atrás desse jogador, demonstrou interesse por esse atleta, iniciou, de fato, conversas pela contratação desse bom ponta esquerda e colocou na mesa aquilo que o Vasco prefere junto ao Clube Bruges para uma contratação. O Vasco quer um empréstimo com opção de compra no meio do ano que vem e o Vasco ouviu do Clube Bruges que há a possibilidade desse acordo. Entretanto, mesmo que pareça ser tão fácil, não é. Por quê? Estamos falando de um jogador que é ponta, titular da seleção equatoriana, grande destaque do futebol equatoriano e é um nome que é destaque também do clube belga. Então a situação neste momento é o seguinte, o Vasco quer, mas outros clubes também do futebol europeu querem. O Mônaco da França, lembra que eu falei a vocês que a Bélgica era a porta de entrada, né, para o futebol francês? Então, o Mônaco da França está interessado na Alan Minda e o Real Betis da Espanha também estão interessados na Alan Minda. A informação é que há uma disputa hoje internamente pela contratação desse jogador. Isso dificulta as negociações para o nosso Vascão. É esperar o poder de negociação do Admar Lopes, que mais do que nunca será colocado à mesa nesse momento. É um nome que tem um valor de mercado avaliado hoje em 3 milhões de euros, algo em torno aí, né, de 18 milhões de reais. Então Vasco, para contratá-lo, caso realmente, né, continue na ideia do empréstimo, teria que colocar uma opção de compra no contrato bem alta. Mas é um nome desejado pela diretoria Cruz Maltina. Qual é a sua opinião? Deixa aí, é claro. Então, galera, essa foi as notícias do dia. Vamos ver o desenrolar dessa história aí de Alan Mina, né? O que vai dar. E essas foram as notícias aí do dia. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like aí, escreva nos comentários aí o que você achou do vídeo. E aí, até a próxima. Vamos lá, valeu, galera. Tchau, tchau. E até a próxima.